Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre uma coisa muito especial para os Digimons Dragão no mundo digital, né? Então, para você que gosta de Digimons Dragão, ou que pelo menos se parecem com dragão, ou sei lá, se você gosta de qualquer monstro que pareça com um dragão, ou de dragões medievais e chineses e tudo mais, aposto que esse vídeo vai ser super legal para você. Então, pessoal, basicamente existem várias formas e tipos e tudo mais de dragões dentro do mundo digital, porque óbvio, muitas mitologias envolvem dragões e seres parecidos com dragões. Tudo isso vai acabar no mundo digital. Graças a isso, o mundo digital acabou gerando dezenas de dragões diferentes, com histórias diferentes, com poderes diferentes, né? Mas acredito eu que essa seja uma das maiores e melhores, né, dentre as histórias envolvendo dragões no mundo digital. E que é uma que eu gosto pra caramba também, e que muitas pessoas não conhecem, porque esses não são Digimons que foram tratados em animes, né? Como a gente sabe, a maioria das pessoas reconhece Digimon por causa dos animes, né? No caso, muitas coisas e muitas histórias vieram de jogos de cartas, vieram de jogos de videogame, vieram de mangás, né? E até de apenas descrições oficiais que foram criados em perfis oficiais em sites apenas, né? Não que isso tudo não seja oficial ou seja menos oficial, não. Tudo é oficial e obviamente tem que ser levado em consideração até quando esses Digimons forem aparecer em animes futuros e tudo mais, né? Então, pessoal, o que a gente vai estar falando hoje nesse vídeo é sobre o Slayer Dramon e como ele possui uma história e muitas conexões poderosas com os 4 grandes dragões do mundo digital. Vambora? Vamos nessa! Então, galera, o que acontece basicamente é que no mundo digital a gente tem um grupo, certo? Muito importante, conhecido como os 4 grandes dragões, né? Em inglês, The Four Great Dragons, né? O que acontece, pessoal, é que esse grupo, né, em japonês chamado de Yondairyu, né, são 4 dragões poderosíssimos, todos no nível Mega, e todos eles representando um lado mais sagrado dos dragões no mundo digital. Mais ou menos assim que a gente tem que ver. Uma parte super interessante desse grupo é o fato de que todos eles vêm de lados e times diferentes, vamos dizer dessa maneira, certo? Então, por exemplo, dentre os 4 a gente vai ter o King Longmon, né, ou conhecido também como Azul Longmon, que muitos de vocês conhecem como membro das 4 feras sagradas, né, chinesas, porém ele também faz parte do grupo dos 4 grandes dragões. A gente tem o Godramon e a Holy Dramon, ambos formas alternativas do Serapimon e da Ophanimon, né? Que são Digimons sagrados pra caramba e que tem conexões com o Panteão dos Anjos, por exemplo. E o Megidramon, né? Que é uma evolução maligna vinda do Guilmon. Basicamente ele é uma forma alternativa do Dukemon, que nesse caso faz parte dos Cavaleiros Reais, né? Então, basicamente, a gente tem um membro das 4 feras sagradas, 2 dragões sagrados com conexões com os arcanjos e um dragão, que é basicamente uma forma alternativa de um cavaleiro real. Muita coisa misturada aí, né? O que faz desse grupo um grupo, bem especial, né? Você não vê uma coisa dessa acontecendo em outros grupos, né? O que torna esse grupo ainda mais legal do que ele deveria ser, né? Quando você pensa dessa maneira. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, dentro dessa história, como que tudo isso se conecta com o Slayer Dramon? Até porque você já deve ter percebido que o Slayer Dramon é meio que o protagonista desse vídeo, né? Bom, acontece que os 4 grandes dragões, por algum motivo, têm um teste que eles passam para certos Digimons. Então imaginem que eles fiquem lá num lugar sagrado, numa montanha sagrada lá, e se você for até lá, eles passam um teste para você, né? Basicamente é chamado de o teste ou as provações dos 4 grandes dragões, né? Chama dessa forma. E o que acontece é que esse teste passado por eles só pode ser aceito, né? Ou seja, eles só aceitam que você participe se você for um Digimon dragão, né? E obviamente que pode ser qualquer Digimon dragão? Pode, mas qualquer Digimon dragão vai conseguir sobreviver a esse teste? Com certeza não, né? Até se você for um Digimon dragão de nível fraco, você não vai conseguir jamais, a não ser que você dê uma sorte absurda por algum motivo, né? Mas o que acontece se você conseguir passar por essas provações,
né, passadas pelos 4 grandes dragões, você alcança a evolução de Slayer Dramon. Então, basicamente, a forma evoluída do Slayer Dramon, esse nível Mega, né, é alcançado apenas por aqueles que superam o teste dos 4 grandes dragões. Obviamente, tem alguns Digimons que evoluem para Slayer Dramon sem precisar de teste nenhum. Com certeza, né? Isso a gente vai ver principalmente em jogos, não vai ter que passar por teste nenhum para você alcançar essa forma. Seria incrível se a gente tivesse um jogo gigantesco de Digimon um dia e que nesse jogo, para você conseguir um Slayer Dramon, você precisasse passar por esse teste, por essas provações dos 4 grandes dragões. Dava para fazer umas missões incrivelmente legais para jogos de videogame com uma história como essa, não é verdade? Mas, bom, na história oficial, ou pelo menos na história original, era assim que o Slayer Dramon surgia, né? O que faz com que o Slayer Dramon seja bem um nível Mega, bem especial, bem difícil de ser alcançado, né? Então vamos lá, o que você precisa? Você precisa ser um Digimon Dragão, né? Ou ter um Digimon Dragão. Ele tem que ser forte o suficiente, ele tem que, né, aguentar passar por essas provações, chegar até os 4 grandes dragões, seja lá onde eles estiverem, e daí eles vão passar essas provações, esse teste para esse Digimon, para que se ele conseguir superar tudo isso, ele consiga alcançar a evolução de Slayer Dramon. Maravilha? Então, basicamente a história é essa, certo? Então, o que a gente pode tirar disso? Assim, a gente tem que ver do lado do Slayer Dramon. Então, quando a gente analisa o Slayer Dramon, a gente vê que primeiro, ele é um dragão guerreiro total. Ele tem uma cara de dragão, mas ele tem um corpo de guerreiro, todo coberto por uma armadura. Você não vê nada de biológico nele, é basicamente uma armadura ambulante, uma grande capa verde nas costas, né? E principalmente a marca registrada dele, uma grande espada que ele carrega com ele. Essa espada se chama Fragarak, né? Que é uma espada de uma mitologia irlandesa que aparentemente era usada apenas pelo primeiro rei de todos e mais sagrado lá, né? E essa espada, para quem é fã de animes, ela se parece bastante com a espada de um personagem chamado Abarai Renji, né? Que é um personagem de um dos personagens principais do anime e mangá Bleach. Então, se você já viu Bleach, você sabe como a espada Zanpakuto que o Abarai Renji usava, a espada Fragarak que o Slayer Dramon usa funciona basicamente da mesma maneira. Ela é uma espada que consegue esticar, que tem várias camadas, e essas camadas são conectadas por meio que uma energia, um fogo alaranjado, né? Então, o que a gente tira daqui é o seguinte: ele conseguiu essa forma quando um Digimon superou as provações dos 4 grandes dragões. Até hoje, 3 Digimons aparentemente podem ter passado por isso. O principal de todos, que é o Wing Dramon, que normalmente é colocado como nível perfeito, que sempre evolui para o Slayer Dramon. Também o Savior Hakmon, que é o nível perfeito que vem do Hakmon. E o Rise Greymon, que é uma forma perfeita vindo do Agumon, certo? Então esses 3 são níveis perfeitos que já foram mostrados em mídias diferentes, sendo capazes de evoluir para Slayer Dramon. Então, qualquer um desses 3, se tivesse passado pela aprovação dos 4 dragões, teria conseguido alcançar o nível de Slayer Dramon. Pelo menos é o que a gente pode entender disso, né? Outros Digimons dragão conseguiriam? Com certeza, se eles conseguirem superar a aprovação, né? Se eles vão conseguir ou não, isso daí vai ser com eles mesmos. Uma outra coisa que a gente pode tirar quando a gente analisa o perfil oficial dele são os ataques que ele usa, né? Ele tem 3 ataques principais, né? Isso a gente não está contando a própria espada, mas obviamente que ele usa essa espada para usar os ataques dele, né? Esses 3 ataques são importantíssimos aqui e eu já vou explicar para vocês. Sendo que um se chama Tenryu Zanya, que significa Divine Dragon / Reaper. Outro chamado Shouryu Zanpa, que significa Rise Dragon / Wave. E outro chamado Kouryu Zanba, que significa Biting Dragon / Blade, né? Em inglês eu tô lendo para vocês e japonês. O que acontece é que cada um desses 3 ataques é basicamente ele usando a espada Fragarak para eliminar seus inimigos de formas diferentes, esticando ela em volta do corpo do inimigo, cortando ele de cima para baixo, enfiando ela nas costas do inimigo. Então assim, basicamente são técnicas de luta diferentes, né, que ele usa com a mesma espada. Então, a gente pode ver o seguinte, que ele tem uma espada e 3 ataques, né? E a gente sabe que existem 4 dragões sagrados que formam esse grupo. Então, eu tiro de conclusão, lógico que isso é apenas uma suposição minha, uma teoria minha,
que a espada foi dada pro Slayer Dramon, né? Assim que o Digimon evoluiu para Slayer Dramon, essa espada veio de um dos 4 dragões. E os outros 3 ataques foram adquiridos ou aprendidos quando ele passou por provações dos outros 3. Então, basicamente, a espada veio de um e os outros 3 ataques veio dos outros 3 dragões. Nisso ele aprendeu 4 coisas importantíssimas que vêm dos 4 dragões, né? E é por isso que apenas você consegue ser um Slayer Dramon se você tiver passado por essas provações. O que é muito interessante, né? Faz sentido até porque eles deram 3 ataques para ele, que os 3 ataques tenham conexões com a espada e que essa espada seja tão importante para essa evolução, né? Incrível. Então, pessoal, apesar de tudo isso que eu trouxe para vocês, que é uma coisa maravilhosa, a gente não tem tantas informações assim, nem sobre os 4 grandes dragões e nem sobre essas provações que eles passam, né? A gente não sabe o que eles passam para os casos, o que os Digimons têm que fazer, se é uma luta contra eles, se eles têm que viajar até algum lugar, se cada um passa uma coisa diferente, né? Mas dá pra gente tentar deduzir um pouquinho se você analisar quem são os 4 dragões, né? Então aqui no grupo dos 4 dragões você vê informações sobre cada um deles, pelo menos um pouquinho, né? E eu vou passar algumas dessas informações para vocês também começarem a tentar deduzir o que podem ter sido essas provações, né? Então vamos lá, primeiro o King Longmon. Ele faz parte das 4 feras sagradas também, né? E é dito que dentre os 4 grandes dragões ele é o mais sagrado de todos, o mais divino de todos, né? Isso é oficial mesmo. Daí a gente tem o Godramon, né? É dito que o Godramon, dentre os 4, é que tem o poder mágico mais poderoso. Então mesmo o King Longmon e o Megidramon não têm poderes mágicos mais fortes do que o Godramon, né? E daí a gente tem a Holy Dramon, e a Holy Dramon meio que se encaixa no mesmo termo que o Godramon. Os poderes mágicos e sagrados dela são poderosíssimos também, mas provavelmente não maiores que o do Godramon. E daí a gente tem o Megidramon, e o Megidramon é dito que entre os 4 ele é o mais do mal, o mais cruel, e é aquele que meio que não se encaixa com os outros porque ele é muito violento, muito nervoso e ele gosta de fazer as coisas da própria maneira dele, né? Mesmo assim ele faz parte do grupo. Então, assim, se a gente for analisar essa situação, a gente vai ver que até em tipo de Digimons eles são interessantes. Tanto o King Longmon, quanto o Godramon, quanto a Holy Dramon são Digimons que têm o tipo dragão sagrado. E o Megidramon, dentre os 4, tem o tipo dragão do mal. Basicamente o tipo dele é Evil Dragon, dragão do mal, certo? Então a gente pode tirar o quê? Que dentre esses 4, né, o King Longmon, o Godramon e a Megidramon provavelmente passariam provações difíceis, porém não seriam provações cruéis. Né? Pelo menos é o que eu acredito. Seriam coisas muito complicadas de serem realizadas, porém não cruéis, não malignas. Porém o Megidramon seria completo oposto. Ele passaria alguma coisa muito difícil e muito cruel de ser feita. Talvez uma luta contra o Megidramon não fosse impossível de ser uma dessas provações. Você tivesse que derrotar ele para mostrar para ele o quão forte você é. E nem preciso dizer para vocês o quão difícil seria uma coisa dessa, até porque o Digimon provavelmente seria um Digimon de nível perfeito, e mesmo se ele fosse um Digimon dragão de nível mega, uma luta contra um Megidramon nunca vai ser fácil. Até porque, lembrem-se, ele é um dragão poderosíssimo e é uma forma alternativa de um dos Cavaleiros Reais. Ele é muito forte. E os outros 3 também são ridiculamente poderosos. Se eu tivesse que dizer para vocês em nível de força aqui, eu diria que o King Longmon e o Megidramon são os 2 mais fortes. Provavelmente o Megidramon seria um pouco mais forte do que o King Longmon, mas eu acho que eu tô falando besteira, eu acho que os 2 têm força parecida. E o Godramon e a Holy Dramon seriam muito fortes, porém mais fracos do que esses outros 2, né? Então, se essas provações forem lutas, é muito difícil, né? E daí, o Digimon que passar essas provações vai conseguir se transformar, vai conseguir a evolução de Slayer Dramon. Basicamente é um acontecimento para um Digimon dragão, né? Provavelmente é uma coisa super sagrada que acontece só vai saber lá quanto tempo, né? E dentre tudo isso, a parte mais importante aqui, ou não é a mais importante, mas que se torna um pouco engraçada, é que por ele ter o Dramon no nome, um Wargreymon tem vantagem contra ele. Maravilha, né? Então assim, quanto ao nome dele, bom, monstro
Slayer, né, significa matador, e Dra vem de dragão ou de Dramon. Então, basicamente, o nome dele seria Monstro Dragão Matador ou Monstro Matador de Dragões, né? E dependendo de como você vê esse nome, né, você pode até acreditar que talvez ele tenha adquirido o poder de derrotar os 4 grandes dragões, e foi assim que ele alcançou o nível de Slayer Dramon. Legal, né? Pensar dessa forma. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Sobre essa lenda do mundo digital. Eu espero que um dia mais pra frente eles mostrem isso de uma forma melhor, mostrem isso de uma forma animada, talvez num anime, ou talvez numa história de mangá, ou talvez através de um jogo, como eu disse, um jogo enorme, onde você tivesse que passar por essas provações para você conseguir a evolução de Slayer Dramon. Eu espero que eles tragam isso pra gente, sabe, de uma forma mais legal. Apenas uma historinha escrita acaba ficando esquecida no passado. Então espero que através desse vídeo eu tenha trazido alguma coisa muito incrível para vocês. Valeu, Dias Escolhidos. Então vou pedir apenas que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa história, dessa lenda, o que vocês acham dos 4 dragões e do próprio Slayer Dramon. Por favor, deixem aí nos comentários, eu vou gostar de ler e responder os que eu achar devido. E também pedindo mais uma vez, se possível, que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e cliquem no sininho para vocês estarem recebendo notificações de vídeos novos. Valeu? Então, Dias Escolhidos, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês estejam aguardando mais vídeos, tá bom? Então, fui, Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.